Ele sempre foi distante, frio, um marido que nunca soube amar, que se casou comigo por conveniência. Até aquela noite, quando o ciúme o despertou e ele me tomou como sua pela primeira vez. Foi ali que tudo mudou. E eu descobri que o homem mais frio podia ser também o mais apaixonado. Você gosta das nossas histórias? Escreve nos comentários a palavra fogo e se prepare, a história de hoje já irá começar. Acordar ao lado dele era como acordar ao lado de uma parede, fria. O lençol ainda guardava o calor do meu corpo, mas do lado dele, o travesseiro estava gelado. Como sempre. Meu marido saía da cama antes mesmo do sol nascer. Discreto, silencioso. Como se tentasse evitar qualquer proximidade, qualquer toque. Evitava até os próprios sentimentos. Casamos por conveniência. 1. Acordo entre famílias. Ele precisava de uma esposa discreta. E eu precisava escapar de um destino ainda mais cruel. Eu sabia no que estava me metendo. Sabia que não haveria declarações de amor, nem promessas sussurradas ao pé do ouvido. Mas ainda assim, guardei uma pontinha de esperança. Só que esperança é uma coisa traiçoeira. Ela queima devagar. Me levantei da cama com um suspiro, preso no peito. A casa era grande, silenciosa, bonita demais para quem se sente invisível dentro dela. Desci as escadas descalça, o chão gelado me lembrando que o calor ali dentro não vinha dele. Na cozinha, o café já estava servido. Sempre estava. Ele era educado, cordial. Cumpria suas obrigações com perfeição. Menos uma. Ele nunca me olhou, de verdade. Nunca me tocou com desejo. Nunca sorriu como um homem que tem uma mulher ao seu lado. Naquela manhã, ele estava no escritório, como sempre. Com o terno alinhado, a barba bem feita, os olhos fixos na tela do notebook. Um homem impecável, inalcançável, frio como uma estátua. Bom dia, murmurei, parando na porta. Ele ergueu os olhos, assentiu com a cabeça e respondeu com um tom neutro. Bom dia. Aquela era a nossa rotina. Um casamento feito de silêncios e gestos automáticos. Algumas pessoas diziam que ele era assim com todos, reservado, controlado, incapaz de demonstrar afeto. Mas às vezes, eu me perguntava, será que ele era assim só comigo? Talvez ele nunca tivesse me escolhido, realmente. Talvez fosse apenas parte do acordo. Ele me dava o sobrenome, e eu fazia o papel da esposa perfeita. Mas eu queria mais. Queria saber como era ser desejada. Amada. Tocada com paixão. Queria sentir que, em algum lugar naquele peito gelado, existia um coração batendo por mim. Naquela noite, deitei mais cedo. Fechei os olhos e tentei não pensar. Mas é impossível controlar os pensamentos quando se dorme com um estranho que leva seu nome. Senti quando ele entrou no quarto horas depois. Ouvi o som da gravata sendo afrouxada, os sapatos caindo no chão, o terno sendo pendurado com precisão. Ele deitou no lado dele da cama e, como sempre, não disse nada. Fechei os olhos e deixei uma lágrima escorrer, escondida na escuridão. Talvez ele nunca fosse me amar. Talvez eu fosse apenas uma sombra em sua vida perfeita. Uma presença conveniente, mas jamais desejada. Mas o que eu não sabia é que algo dentro dele já estava prestes a despertar. E quando despertasse, não haveria volta. Naquela tarde, ele me avisou que teríamos um convidado para o jantar. Um antigo amigo da faculdade. Vai passar uns dias na cidade, disse sem levantar os olhos do tablet. Ah, claro. Quer que eu prepare alguma coisa especial? Perguntei, tentando soar natural. Ele apenas assentiu, e então voltou ao silêncio. Horas depois, quando abri a porta e dei de cara com o tal amigo, senti meu coração bater de um jeito que há muito tempo não batia. Uau! Você deve ser a esposa do gelo, ele disse,
com um sorriso provocador e um olhar que me despiu dos pés à cabeça. Digo, do Gabriel. Sorri sem graça, tentando disfarçar o calor que subiu pelo meu rosto. Sou eu, sim. Seja bem-vindo. O nome dele era Caio. E tudo nele era o oposto de Gabriel. Caloroso, brincalhão, espontâneo. Os olhos brilhavam como se tudo ao redor fosse interessante, inclusive eu. Durante o jantar, ele me elogiou 3 vezes. 2 pela comida, 1 pela aparência. Gabriel, sua esposa é linda e cozinha como um sonho. Sorte sua, hein? Disse ele rindo. Meu marido apenas assentiu, sem sequer olhar para mim. Mas eu vi. Vi o leve arquear da sobrancelha dele. Vi os dedos apertarem um pouco mais forte a taça de vinho. Ela é dedicada, respondeu seco. Caio me lançou um olhar cúmplice, como se dissesse, é sério que ele é sempre assim? E eu apenas sorri, disfarçando o incômodo. Mas algo dentro de mim se remexeu. Pela primeira vez em muito tempo, alguém me olhou de verdade. Alguém prestou atenção. E mesmo que fosse só uma brincadeira, aquilo reacendeu algo que eu nem lembrava que existia. Depois do jantar, fomos para a sala. Caio puxou o assunto, sentou ao meu lado e, com um toque leve no meu braço, perguntou: Você e Gabriel se conheceram? Como? Olhei para meu marido, que estava de pé, próximo à lareira, com as mãos nos bolsos e os olhos fixos na chama. Foi uma decisão de família, racional, respondi com um sorriso polido. Racional não combina com você, disse ele, me olhando como se lesse algo por trás da minha máscara. O silêncio de Gabriel ficou mais denso. Ele pigarreou, desviou os olhos da lareira e disse: Acho que está ficando tarde. Você não tinha uma reunião cedo, Caio? Foi sutil, mas eu percebi. O tom, o olhar, o desconforto. Mais tarde, quando Caio foi embora, Gabriel subiu as escadas, primeiro. Eu fui logo depois, tentando entender o que tinha acontecido ali. Entrei no quarto e o encontrei tirando o relógio, os ombros tensos. Você parecia incomodado, comentei, sem conseguir evitar. Ele me olhou por um segundo, um olhar diferente, cortante, mas não disse nada. Eu estava prestes a virar as costas quando ouvi: Ele passou do limite com você. Virei devagar. Ele foi gentil, só isso. Foi além disso, retrucou ele com os olhos escurecidos. E por que isso te incomoda? Perguntei sem medo, pela primeira vez. A resposta não veio, mas o silêncio dele falou mais do que 1000 palavras. Naquele instante, eu soube. Algo tinha sido despertado nele, e não havia como voltar atrás. Nos dias seguintes, Caio continuou, nos visitando. Ele era leve, descontraído, e fazia piada de tudo, até mesmo do jeito robótico de Gabriel. Será que esse seu marido sabe sorrir? Ele sussurrou uma vez, quando Gabriel saiu da sala. Eu ri. Pela primeira vez em muito tempo, eu ri de verdade. E naquele momento, percebi que Gabriel estava ali, parado na porta, nos observando. Os olhos dele não tinham expressão, mas algo queimava por trás daquela fachada. Naquela noite, ele mal falou comigo, mas eu senti. O ciúme dele enchia o ar como um perfume invisível, denso e silencioso. E pela primeira vez, eu não tive medo disso. Na manhã seguinte, estava na varanda com uma xícara de café quando ele se aproximou. Não gosto do jeito que Caio olha para você. Disse direto, sem rodeios. Ergui os olhos desafiadora. E por que isso te incomoda, Gabriel? Ele ficou em silêncio. Outra vez. Mas os olhos estavam escuros, intensos. Porque você é minha esposa, ele disse firme. E ele passa dos limites. Senti meu coração tropeçar no peito. Minha esposa. 2 palavras simples, mas que nunca tinham sido ditas com tanta posse. Eu sempre fui sua esposa. Isso nunca te importou antes. Ele se aproximou mais,
o rosto a poucos centímetros do meu. Agora importa. Engoli em seco. Aquilo não era o homem que eu conhecia. Não, era o marido gelado que apenas coexistia comigo. Era outro. Um que queimava. Naquela noite, Caio veio para o jantar de despedida. Estava de partida no dia seguinte. Vai sentir minha falta? Ele perguntou sorrindo, enquanto me ajudava a recolher os pratos na cozinha. Gabriel estava na sala. Ou pelo menos deveria estar. Talvez um pouco, respondi, sincera. Foi nesse instante que senti o ar mudou. A tensão preencheu o ambiente. Virei e vi Gabriel encostado na porta da cozinha, nos observando com o maxilar travado. Caio nem notou. Continuou falando, brincando, mas eu não ouvia mais nada. Tudo o que sentia era aquele olhar queimando minha pele. Mais tarde, depois que Caio foi embora, fui para o quarto. Gabriel veio logo depois. Fechou a porta com um estalo surdo e encostou-se a ela. Me olhou como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Você riu, com ele. Me virei, surpresa. E daí, ele se aproximou, devagar, mas com os olhos intensos demais. Eu nunca te vi rir assim comigo. Talvez porque você nunca tentou me fazer sorrir. Respondi, sem recuar. E então, ele me puxou, os braços ao redor da minha cintura, as mãos fortes, os olhos fixos nos meus. Ele não vai mais olhar para você daquele jeito. Senti meu corpo inteiro tremer. E você vai. Fazer o quê, Gabriel? O silêncio veio de novo. Mas dessa vez, ele quebrou. Eu vou te fazer esquecer qualquer outro olhar. E antes que eu pudesse respirar, ele me beijou. Pela primeira vez. Um beijo urgente, faminto, possessivo. Um beijo que queimava. E naquele beijo, eu entendi. O homem frio tinha despertado. O beijo dele foi diferente de tudo que eu já tinha sentido. Não era apenas desejo. Era uma necessidade urgente. Como se ele tivesse segurado aquilo por tempo demais. E agora não houvesse mais como parar. Senti suas mãos tocarem meu rosto, com uma mistura de força e cuidado, como se temesse me perder mesmo estando ali, entre seus braços. Gabriel. Sussurrei, sem saber exatamente o que estava dizendo. Era o nome dele, mas soava como uma rendição. Ele afastou o rosto por um segundo, os olhos buscando os meus com uma intensidade quase dolorosa. Eu passei tempo demais te olhando de longe, fingindo que isso não existia. Disse ele com a voz baixa e rouca. Eu não conseguia responder. Só sentia. Ele me pegou no colo de repente, como se não suportasse mais a distância entre nós, e me levou para o quarto com passos firmes, os olhos colados nos meus como se quisesse me ler por inteiro. Meu coração batia como se quisesse escapar do peito. Era real. Aquilo tudo era real. Ele me deitou com cuidado na cama, mas seu olhar dizia o contrário, que ali ele não seria gentil. Seria intenso, verdadeiro. Seria tudo o que tinha escondido por tanto tempo. Você é minha. Ele sussurrou, tirando o paletó, jogando-o no chão sem pressa. Sempre foi. Nunca parecia. Mas murmurei, a voz embargada. Ele parou por um instante. Porque eu era um covarde, admitiu. Mas essa noite, eu não vou mais te deixar duvidar. E então, ele me amou. Com a fome de quem esperou por isso a vida inteira. Com a urgência de quem descobriu tarde demais o que estava perdendo. Com o toque de quem finalmente entendeu o que é amor de verdade. Não houve palavras bonitas, só suspiros, olhares e beijos desesperados. Eu senti suas mãos descobrindo meu corpo como se fosse a primeira vez. E, de certo modo, era, porque aquela não era apenas nossa primeira noite. Era a primeira vez em que fomos reais. Depois, quando o silêncio caiu e a respiração dele ainda batia acelerada contra minha pele, ele me puxou contra o peito e sussurrou no meu ouvido. Minha mulher. E repetiu de novo, mais baixo, mais certo. Minha mulher. Fechei os olhos, sentindo uma lágrima escorrer. Era tudo o que eu sempre quis ouvir.
mas nunca achei que um dia viria dele. Na madrugada, acordei e o encontrei me olhando. Ele estava ali, deitado ao meu lado, os olhos fixos em mim, como se estivesse tentando gravar cada detalhe do meu rosto. Está me vigiando? Brinquei, a voz sonolenta. Estou tentando entender como vivi tanto tempo ao seu lado sem enxergar você de verdade. Meu coração se apertou. E agora? Ele se aproximou. Tocou minha bochecha com os dedos quentes. Agora eu vejo tudo. E sei que nunca mais vou conseguir voltar a ser aquele homem frio. Porque agora eu te quero. De verdade. Todos os dias. Sorri. Mas no fundo, o medo ainda existia. Porque o que vem fácil, às vezes vai embora rápido. E eu não sabia se o amor dele era fogo passageiro ou incêndio eterno. Mas naquela noite, eu me permiti queimar. Na manhã seguinte, acordei com o calor do sol entrando pelas janelas. E os braços dele ainda ao meu redor. Gabriel não tinha se afastado nem por um segundo. Pela primeira vez, ele não foi embora antes do dia clarear. Não se escondeu atrás da frieza habitual. Ele estava ali, presente, quente, real. Quando abri os olhos, ele já me observava. Bom dia. Murmurei, surpresa com a intimidade. Ele não respondeu com palavras. Apenas me puxou mais para perto, como se me abraçar fosse a única forma de garantir que eu não desapareceria. Você parece diferente, sussurrei, sem saber se estava pronta para saber a resposta. Gabriel tocou meus lábios com os dedos e disse, quase num sopro, é porque agora eu vejo você. Agora eu sinto. Naquele instante, eu soube. Alguma coisa dentro dele havia mudado para sempre. O resto do dia foi inexplicável. Ele não se afastava de mim. Me olhava com fome, com sede, com uma intensidade que fazia minha pele arrepiar mesmo sem me tocar. Não era mais só desejo, era algo mais profundo. Quase insano. Gabriel parecia estar tentando recuperar todo o tempo perdido. Me beijava na cozinha, me puxava para seus braços no corredor. Me encostava na parede da sala com olhos febris. E em cada lugar da casa, ele me amou. Na varanda, onde o vento balançava minhas roupas como testemunha silenciosa. No chão do escritório, onde a paixão era crua, apressada e urgente. Na escada, onde ele sussurrou em meu ouvido. Minha mulher. Gabriel. Tentei falar, mas ele me silenciou com um beijo demorado. Diz de novo. Pedi, com a voz embargada. Ele repetiu mais firme. Minha mulher. A única. A que é minha de verdade. Era como se aquelas palavras fossem um feitiço. E eu, uma mulher finalmente encantada. No final da tarde, estávamos no sofá da sala, o sol se pondo através da janela, e Gabriel com a cabeça encostada na minha barriga, como se buscasse abrigo ali. Você sente medo de mim? Ele perguntou. Baixinho, aquilo me pegou desprevenida. Já senti. Muitas vezes, ele não reagiu. Apenas respirou fundo como se aquilo doesse. E agora? Pensei antes de responder. Agora eu sinto medo de te perder, se for só um momento. Se amanhã você voltar a ser o homem frio de antes, ele se sentou, pegou minhas mãos e me encarou com os olhos nus, vulneráveis. Eu não sei amar direito, mas sei o que estou sentindo agora. E não é mais possível ignorar isso. E o que você está sentindo? Provoquei, com a voz trêmula. Ele sorriu de lado, um sorriso torto, lindo e raro. Que não consigo mais ficar longe de você. Que minha vida sempre foi cinza e agora você é cor. E depois, encostando a testa na minha, você é minha mulher, a única que pode me quebrar e também me curar. Meus olhos se encheram de lágrimas, porque mesmo com tudo, eu acreditava nele. E naquele dia, eu senti, com cada célula do meu corpo, que algo novo havia nascido entre nós. Não era só paixão.
Era amor verdadeiro. Depois daquela tarde, algo no olhar de Gabriel mudou. Não era apenas desejo. Era entrega. Como se ele tivesse, enfim, se rendido ao que sempre tentou negar. Naquela noite, ele não esperou que eu o procurasse. Foi ele quem veio até mim. Me encontrou na varanda, onde eu estava sentada, olhando. O céu que começava a se tingir de estrelas. Ele se ajoelhou diante de mim e pegou minhas mãos, com uma seriedade que me fez prender a respiração. Eu tenho algo para te contar, disse ele sem rodeios. E talvez isso te faça entender por que eu fui tão frio durante todo esse tempo. Assenti, sentindo meu coração acelerar. Quando eu era mais jovem, vi o que o amor fez com os meus pais. Vi o quanto minha mãe chorava por um homem que dizia amar, mas vivia quebrando promessas. Cresci acreditando que amar era se destruir aos poucos, que ser frio era sobreviver. Sua voz estava firme, mas seus olhos tremiam. E então veio o nosso casamento. Um acordo. Conveniência. Segurança. Para você, estabilidade para mim. Mas com o tempo, você foi entrando nos meus silêncios, me desarmando com o jeito que arruma a casa, com o som da sua risada, com sua maneira de me olhar como se soubesse que havia algo aqui dentro, mesmo quando eu fingia que não. Senti meus olhos marejarem. Por que só agora me dizer isso? Porque ontem, quando vi outro homem te desejando, percebi que podia te perder e que eu não suportaria. Foi o ciúme que me acordou, mas foi o amor que me manteve acordado. Ele se levantou e me puxou para um abraço apertado, daqueles que curam. Eu sou seu, se ainda me quiser. Eu nunca deixei de te querer. Sussurrei, enterrando o rosto no peito dele. Nos dias que seguiram, Gabriel se tornou outro homem. Aquele que me ignorava no café da manhã, agora preparava meu chá com mel. O homem que passava noites longe, agora me esperava com flores nas mãos e os olhos famintos. Me amava em silêncio, nos detalhes, nas palavras que antes não dizia. Você é minha mulher. Ele repetia todas as noites, e em cada canto da casa, ele me lembrava disso. Era como se quisesse deixar marcas em cada parede, em cada lençol, em cada memória. Do homem frio que agora ardia de amor por mim. Certa noite, quando voltávamos de um jantar, ele parou o carro, na frente da nossa casa, olhou para mim e disse: Eu quero te pedir em casamento, de novo, mas dessa vez, por amor. Minha garganta se fechou. Você quer renovar nossos votos? Não. Eu quero começar de novo. Do zero. Como se tudo antes fosse só um prólogo. E agora a história estivesse começando de verdade. Não consegui responder. Só o abracei. Forte. Com o coração disparado. Porque naquele instante, entendi que o homem frio que me ignorava tinha se transformado no homem que me amava como ninguém. E eu? Já não tinha mais dúvidas. Eu era dele, e ele era finalmente meu. Aqui está o último capítulo. Capítulo 7. Minha mulher, meu amor, com 600 palavras exatas, trazendo o desfecho emocionante, cheio de carinho, paixão e aquela declaração que vai fazer o coração bater forte. Os dias se passaram, e Gabriel não apenas mudou, ele se entregou por completo. Nunca mais foi o homem distante, frio e impassível que eu conhecia. Ele virou o meu refúgio, meu abrigo, meu porto seguro. Naquele fim de semana, decidimos renovar nossos votos. Ele planejou tudo em segredo. Um jantar à luz de velas na varanda da casa, com flores e aquela música que só tocava para nós dois. Eu cheguei desconfiada, mas o sorriso dele me fez derreter. Você está linda, disse ele com os olhos brilhando. Você também está diferente. Brinquei, sentindo o coração bater rápido. Ele segurou minha mão com firmeza e começou a falar. Minha mulher. Por muito tempo fui incapaz de entender o que é amar de verdade. Fui egoísta, frio,
e te tratei como se fosse uma obrigação. Mas hoje, eu sei que você é tudo para mim. Você é o motivo de eu querer ser melhor a cada dia. Ele pausou, e eu pude ver o quanto aquilo vinha do fundo da alma dele. Eu não sou perfeito. Nunca fui. Mas prometo que daqui para frente, vou te amar como você merece, com entrega, respeito e paixão. Porque você não é apenas minha esposa no papel. Você é minha mulher, minha melhor amiga, minha vida. Lágrimas escorreram dos meus olhos. Eu te amo, Gabriel, disse, com a voz embargada. Ele me puxou para perto, e nossas bocas se encontraram, num beijo doce e cheio de promessas. Minha mulher, repetiu ele, com aquele tom sussurrado que já tinha se tornado meu favorito. Naquela noite, antes de dormir, ele segurou minha mão e me olhou com a mais pura sinceridade. Obrigado por nunca ter desistido de mim, por ter acreditado que havia algo além da minha frieza. Eu te amo, mais do que palavras podem dizer. Eu também te amo, respondi, sentindo meu coração explodir de felicidade. E ali, naquela cama onde antes eu me sentia só, fria e distante, agora era o lugar onde eu me sentia completa. Porque o homem que nunca soube amar se tornou o homem que me ama para sempre. E você já viveu uma transformação assim no amor? Deixe aqui nos comentários o seu sim ou não e conte pra gente sua história. Vejo você na próxima história. Tchau. Tchau.